Oi, gente, Josilma de Biologia. Hoje vamos falar das relações entre os seres vivos, mais um conteúdo dentro de ecologia, onde a gente vai ver cadeia alimentar, teia alimentar e pirâmides ecológicas. Eu acho que a novidade aí para vocês seriam a pirâmide ecológica, né? Porque cadeia e teia alimentar, vocês já trataram disso ao longo dos seus estudos. Cadeia alimentar é a transferência de energia de um organismo para outro. Essa transferência ocorre de forma unidirecional, né, onde as relações alimentares são representadas por setas do organismo que é consumido, em direção daquele que o consome ou decompõe. O tamanho das setas representa a quantidade de energia que vai ser transferida. Cada indivíduo ocupa um nível trófico na cadeia alimentar, que corresponde à sua posição na cadeia. De acordo com o nível, temos o produtor, que são vegetais, algas ou fitoplâncton, ocupa o primeiro nível da cadeia alimentar e atua na produção de matéria orgânica, através da energia luminosa, ou seja, através do processo de fotossíntese. São seres autotróficos, né, enquanto que os consumidores são seres heterotróficos, pois são incapazes de produzir seu próprio alimento. Existem consumidores primários, secundário, terciário, quaternário, etc., dependendo da cadeia alimentar. Aí a gente tem aí alguns tipos de consumidores, né? Os primários são os herbívoros, que se alimentam dos vegetais ou do fitoplâncton. Os secundários são os que alimentam dos herbívoros. Os terciários são os carnívoros e a gente ainda tem os onívoros, que se alimentam de carne e vegetal. Já os decompositores são responsáveis pela decomposição, né, da matéria orgânica e transforma essa matéria orgânica em inorgânica, certo? Aí a gente tem como decompositor os protozoários, os fungos e bactérias. Enquanto no ambiente os produtores fixam nutrientes, os decompositores devolvem esses nutrientes ao ambiente. Aí a gente tem aí um exemplo de cadeia alimentar, certo? Com o produtor até os decompositores. Aí, no fluxo de energia na cadeia alimentar, a gente tem uma transferência de energia ao longo de uma cadeia, de um ecossistema, representado por meio de setas direcionadas ao consumidor. A espessura da seta é diretamente proporcional à quantidade de energia disponibilizada ao próximo nível trófico. Nesse fluxo de energia, nem toda a energia dos produtores é transferida, né? Apenas parte é disponibilizada aos consumidores. O produtor usa parte dessa energia na respiração, né? Dessa energia produzida na respiração celular, e parte é dissipada em forma de calor, enquanto que o consumidor usa parte na respiração celular e parte eliminada na urina e fezes, né? Então, nesse fluxo de energia, toda a energia não é consumida e ela também não é transferida para o outro nível trófico. Aí a gente tem, né, o exemplo de cadeia alimentar unidirecional, né, mostrando o fluxo de energia e o tamanho e a espessura das setas de acordo com essa transferência de energia. Aí a gente vai para a teia, né, que é um conjunto de cadeias, certo? Alimentares, que estão conectadas umas com as outras no ecossistema, certo? Aqui a gente tem um exemplo de teia alimentar, onde você tem aí um conjunto de várias cadeias, onde os organismos utilizam diferentes recursos alimentares e estabelecem diversas relações tróficas entre os seres vivos constituintes da teia, mostrando como as funções de produção, consumo e de decomposição estão conectadas umas com as outras no ecossistema. Aí a gente vai falar de pirâmide ecológica, né, que são representações gráficas das transferências de matéria e energia. Existem 3 tipos de pirâmide ecológica. A pirâmide de número, que é um diagrama que apresenta a quantidade de organismos existentes numa cadeia, teia ou ecossistema.
Aí aqui a gente tem 1.000 plantas, né, para ser consumidas por 300 gafanhotos, e esses gafanhotos vão ser consumidos por 20 aves. Então, na pirâmide de número, ela vem representada pela quantidade de indivíduos, né, pelo número de indivíduos. E a base é o produtor, certo? Quanto mais elevado é o nível trófico, maior é o tamanho corporal dos organismos e mais energia precisam consumir. A gente tem a pirâmide de biomassa, onde determina a quantidade de matéria orgânica presente no corpo do organismo, certo? De produtor e consumidor, certo? Aí aqui a gente tem o produtor, né? Consumidor primário, e aqui a gente tem um consumidor secundário, certo? E a quantidade de biomassa desses indivíduos. Na pirâmide de energia, é uma pirâmide que nunca pode ser invertida. Ela determina a quantidade de energia em caloria, ou quilograma, ou joule. Não é invertida, certo? Aí aqui a gente tem um exemplo de pirâmide de energia, onde vem produtor, consumidor primário, consumidor secundário, né? Determinado em quilocaloria. Aí, dentro de um ecossistema, também é estudada a produtividade, certo? Que acontece no ecossistema, principalmente pelos organismos, né, que produzem a matéria orgânica, né, através do processo de fotossíntese. Então, a gente tem a produtividade bruta e a produtividade líquida. Analisamos, na verdade, a produção, né, do produtor. Quando ele produz a matéria orgânica na fotossíntese em determinada área, essa é a produtividade bruta, né? E a líquida é a matéria orgânica produzida e disponibilizada para os consumidores. Então, a produtividade bruta é a produtividade primária, né? Que é a formação da matéria orgânica pelos produtores, e a líquida é a produtividade secundária, ou seja, a quantidade de matéria orgânica formada a partir da energia obtida pela alimentação e pelos consumidores, né? Nessa relação, temos a produção, que é o contexto de produtividade bruta, o que se produz, e a produtividade líquida, que é o que foi produzido, né? E que foi disponibilizado. Em suma, a produtividade bruta indica a quantidade de energia captada por uma planta e que pode ser convertida em biomassa, enquanto que a líquida indica a energia que foi efetivamente convertida em biomassa, descontando-se as perdas, ou seja, o que foi utilizado na respiração celular. Aí a gente tem a produtividade bruta, que foi produzido de matéria orgânica, e a líquida, o que foi produzido, menos o que foi consumido. Por exemplo, você tira a respiração celular, né? Porque o que foi consumido na respiração celular, houve perda. Então, o que restou é a produtividade líquida, né? O que é disponível para os organismos é a produtividade líquida, certo? Você tira pelo seu salário. O salário tem o bruto e o líquido. O que é o bruto? É o total. Então, a produtividade bruta é tudo que foi produzido. E o que é líquido no seu salário? É aquilo que você recebe, né? É o que sobrou, depois de todos os descontos. Então, a produtividade líquida é aquilo que sobrou depois das perdas, certo? Do que foi usado. Ok? Aí aqui a gente tem um exemplo de produtividade primária, né? Líquida. A bruta e a líquida. Ok?